Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire, temos aí anúncio de tarifaço para o Brasil, 50% em cima dos produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. E resposta do presidente Lula. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Bom dia, professor. Pois é, O que, né? que isso quer dizer na prática pra gente? Pro trabalhador que sai de casa cedinho, vai pegar o seu transporte público, vai pro seu trabalho, tem que pagar suas contas. Isso vai respingar na gente, professor? Sem dúvida. Em algum momento vai respingar, sim. Olha, o que está ocorrendo, né? O Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros. Não é o aço apenas, que um tempo atrás era o aço. Não é todos os produtos. A gente exporta muito aço, exporta minérios também e exporta aviões, alguns outros produtos para os americanos. A grande questão, Renata, é que o Brasil tem déficit. Ou seja, nós compramos mais do que vendemos há muitos anos. E o Brasil, inclusive, é uma das maiores economias do mundo que realmente tem déficit com os Estados Unidos, porque todo mundo tem o que a gente chama de superávit, ou seja, vende mais do que compra. Por isso que isso é uma medida que também é difícil para os americanos. Mas o impacto é o seguinte, muitas empresas brasileiras que vendem para eles, principalmente do aço, né? Nós vendemos também um pouco de petróleo, aço, minérios em geral, essas empresas vão ser muito impactadas, a Embraer também, que ela vende aviões, e é natural que num primeiro momento, como você não tem como substituir por um outro comprador, você tem um respingo. Então, o que vai ocorrer é que Bolsa de Valores provavelmente hoje vai sofrer um abalo, dólar vai subir nesse primeiro momento, e quando o dólar sobe, você tem um respaldo aí, um impacto na economia, porque nós temos vários produtos importados que precisam aí, que são tabelados pelo preço do dólar. Então, o primeiro momento é um impacto, sim. Agora, com o tempo, isso também vai impactar aos americanos, porque eles também precisam desse comércio, já que o comércio é superavitário, e na medida que tudo fica muito mais caro e a gente também pode retaliar, que o presidente Lula já anunciou, né, que pode usar a chamada lei da reciprocidade, se isso ocorrer, eles também vão ser impactados, porque é um dos poucos grandes países do mundo, o Brasil, que eles conseguem vender mais do que comprar. Então, não é uma medida... Em economia, você pode fazer uma ação, mas não ache que ela é automática, né? Só porque eu faço uma ação que o outro lado não vai fazer nenhuma. Então, vai ter reação em algum modo. E também é natural que as empresas brasileiras comecem a buscar outros compradores no mundo. Tem outros compradores? Não é tão fácil assar. Mas existem sim, e principalmente países emergentes, como a China e outros países ali, Vietnã e, enfim, Índia. Há países aí que podem, aos poucos, ir absorvendo parte dessa exportação brasileira. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser automaticamente, mas que todo mundo se prepara. Nesses primeiros dias, teremos algum abalo, sim. Professor, o que a gente está escutando também muito de ontem para hoje, né, após essa história desse tarifaço e tal, é que o Brasil é soberano, que foi, né, uma própria resposta do presidente Lula. Para a gente explicar, né, para quem não está entendendo, o que é que isso realmente quer dizer? Olha, na carta do presidente Trump, ele atacou alguns pontos e isso ajuda a gente a entender. Ele falou de liberdade, inclusive quem está na Experiência Rádio Cidade pode acompanhar, né? Ele falou da política interna, porque ele citou o ex-presidente Bolsonaro. Trump também falou da questão que o Brasil estava se aliando a países ditatoriais, e aí é uma crítica à política externa brasileira, com Irã, com China, enfim, com Rússia. Então, essa é uma segunda crítica. Focando nos BRICS, né, professor? Exatamente, focando nos BRICS, que é uma organização que o Brasil está inserido, e, claro, eles também citou a questão do superávit. Inclusive, ele mentiu, né? Na carta ele diz que os americanos perdem em relação ao comércio com o Brasil. Essas coisas foram colocadas pelo Trump diretamente no processo. E qual é o impacto disso? Quando ele fala exatamente essas questões, o Trump está tocando na política para atingir a economia. Porque o que o Trump quer mesmo é que o Brasil saia desse modelo do BRICS, de algum modo, enfraquecer o BRICS. O BRICS realmente é um conjunto de países que
que tem força no comércio mundial, uma boa parte da população, porque quando você reúne China e Índia, já dá 2 bilhões, mais de 2 bilhões de seres humanos. Então, é natural que o Trump está observando isso, fez o ataque agora ao Brasil, já fez a China, vai fazer alguma coisa com relação à Índia em algum momento, com a Rússia também, enfim. É geopolítica aqui. Né? A gente está falando de geopolítica. Agora, claro, o Trump aproveitou e fez uma cutucada ao Lula, tocando no Bolsonaro, trazendo esse ponto do Bolsonaro, que é política interna, porque isso afeta aqui, dá um burburinho grande no Brasil, e o Trump sabe disso. Então, ele vai na política interna, mas o objetivo realmente do presidente americano é a questão da geopolítica e a questão econômica, que é isso que está por trás de toda essa questão. Agora tem aí os jogos políticos também, né? O uso interno disso. Por um lado, professor, os aliados do presidente Lula acreditam que agora ele pode se beneficiar disso politicamente, porque ele entraria numa disputa pelo patriotismo, ou seja, ele seria o defensor da soberania nacional e isso entraria numa disputa pelo patriotismo, que já era uma bandeira do ex-presidente Bolsonaro. Por outro lado, o ex-presidente vai tentar jogar na conta do presidente Lula o impacto econômico dessa medida. Inclusive, nós temos, professor, uma mensagem publicada na rede social do ex-presidente Bolsonaro, que cita a Bíblia, abre aspas, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Provérbios 29:2. Então veja que já tem aqui a tentativa de iniciar, né, para dizer que esse impacto negativo é culpa do Lula e desgastar ainda mais a imagem do atual presidente. Você falou tudo, Vitor. Por um lado, o bolsonarismo porque Eduardo Bolsonaro está lá pedindo sanções mesmo, dia sim, dia também, aos republicanos, principalmente ao Trump. Conseguiu, né? Eles conseguiram. Mas, por um lado, né, parte da narrativa é dizer que é tudo o problema do Lula, principalmente quando isso der algum impacto econômico, porque vai dar. Por outro lado, para o lado do governo, o mote vai ser a soberania. A ideia de que o Brasil é um país soberano, que não vai se render, né, a nenhum outro país, e que também tem um detalhe. Na fala do Trump, ele também criticou algumas medidas do judiciário. E aí tem um problema mesmo, porque o judiciário é um poder independente. Então, o Lula nem pode interferir em medidas do judiciário. Então, nesse sentido, e aí aqui estou falando do Alexandre de Moraes, estou falando de algumas decisões, inclusive, que impactaram o Bolsonaro, que o Trump reclamou. E que o governo brasileiro, em tese, não tem como mexer, porque isso é uma questão da autonomia do poder judiciário. Então, o Trump misturou uma série de assuntos, jogou aí, né, para cima do Brasil, mas o Lula pode aproveitar isso como um mote mesmo. O mote que o Brasil é soberano, que você identificou, Renato, já parece ser um primeiro mote de resposta, uma narrativa, né, já trazida aí pelo governo, principalmente pelo Lula, e isso pode render favores ao Lula, ou seja, render para a opinião pública, né, favoravelmente ao Lula, pode. É uma aposta porque está tudo muito agoniado nesse momento. Mas vamos aguardar. As medidas não são para agora, tá? São para o dia 1º de agosto e até lá muita água vai rolar embaixo da ponte. Vamos esperar o que Trump e Lula vão fazer com isso. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.